Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Oi, gente querida! Hoje estou aqui para falar um pouco nesse 20º episódio sobre um tema que nos afeta a todos. Muitos colegas pedem para falar sobre isso, ainda que a adesão, de modo geral, seja baixa. E o que eu quero dizer com isso é que normalmente é um tipo de tema que não dá muito like, mas é necessário. Estamos aqui para falar um pouco sobre ética. Veja bem, em um episódio de 30 a 40 minutos, eu não tenho nem como cobrir todo esse tema. O que eu faço normalmente é, dependendo o assunto que eu esteja abordando, eu passo pela questão ética e trago à tona. Porque realmente não tem como. Se você for observar aí nas minhas produções, os meus 2 últimos livros, eles são basicamente infiltrados pela questão da ética. A maioria das coisas que eu escrevo vai nessa direção. Hoje em dia, eu tenho chamado muito de tarô responsável, tarô com responsabilidade, né? Para não ficar aquela coisa meio pedante, né? Um tarô ético, porque aí parece que só eu tenho ética, o resto do mundo não. Né? E dá também uma conotação meio moral, ainda que grandes filósofos, grandes pensadores já tenham trabalhado horrores para distinguir a ética da moral, a gente ainda associa essas coisas. Então, até nesse intuito, né, de não cair na coisa ética e virar aquele posicionamento um tanto quanto pedante, eu prefiro usar tarô responsável, compromisso, consciência e por aí afora, tá? Mas se você traduzir todo esse pano de fundo que normalmente está presente no que eu faço, você vai ver que grande parte das vezes eu tô falando sobre ética. Portanto, não dá para num episódio aí de 30 a 40 minutos eu falar sobre tudo que envolve isso. Até porque, como eu falei, a adesão a esse tema é muito baixa. Se eu fizer um episódio falando aprenda o sim ou não de cada carta, eu bombo. Agora, se eu falar sobre ética, eu morro na praia, né? Isso eu acho que, inclusive, é um retrato muito importante a respeito do nosso trabalho. E veja bem, eu nem sei se é só do nosso trabalho. Eu tenho a impressão de que a questão ética ela é uma pedra no sapato da maioria das profissões. Já ouvi professores de faculdade de medicina falando que na aula de ética não vai ninguém. Ou o pessoal vai e dorme, não presta atenção. Então eu não acho que isso é uma exclusividade do tarô, não. Tá? Eu acho que isso é uma preguiça que as pessoas têm, em parte, veja bem, porque acham que já tem ética, parte do pressuposto de que não, eu tenho ética, eu não preciso aprender a ser uma pessoa ética, eu tenho ética, eu sei diferenciar o que é certo do que é errado. Voltamos para a questão da confusão entre ética e moral. Ou muitas vezes porque a pessoa acha chato mesmo, né? Então, gente, num episódio de 30 a 40 minutos eu não consigo falar sobre ética, porque como eu falei, eu acho que isso está presente o tempo todo, pano de fundo de praticamente tudo que eu faço. Dada a importância que eu dou para isso e dada a consciência que eu tenho de que isso não é um assunto que chama muito atenção, não vende, não dá like. Bom, eu tenho 2 questões aqui de 2 pessoas que me escreveram lá no Instagram sugerindo o tema, que são 2 questões que vão conversar entre si e que vão passar pela questão ética, não tem jeito de escapar. Mas são assuntos que interessam, então não desliga nem sai daqui, porque o normal é, putz, vai falar de coisa chata, vou desligar, vou desencanar, né? Vou sair fora. Não faça isso,
porque isso, o tema de hoje certamente afeta a sua prática e vai passar pela tua cabeça em algum momento. Então vamos falar sobre isso. A primeira pessoa que me escreveu aqui falando sobre isso é a Mirelle. A Mirelle escreveu o seguinte, me mandou a seguinte pergunta: família e grupo de amigos, vírgula, casais, 2 pontos. Ética ao atender clientes, especialmente quando perguntam um do outro. Então, pronto, temos aqui o tema ética e temos a ética numa situação importante de ser pensada, né? Como é que faz com família, grupo de amigos e casais, falar de um pro outro, e aí, né? De que jeito isso fica? Para complementar, a gente tem uma pergunta do Ariston, que trouxe a seguinte questão: consultar o tarô para aconselhar alguém que não solicitou a carta é antiético? Bom, como você pode ver, o tema da ética perpassa muita coisa, mas nesses pontos que eles trouxeram, então, isso é super importante de se pensar, isso é super importante de a gente trazer aqui, tá? Até que ponto a gente vai no jogo, até que ponto a gente pode falar sobre o outro, até que ponto a gente pode falar de um para o outro, como é que ficam as relações de proximidade nessa história, né? Jogar para terceiros, para pessoas que não estão presentes, enfim, bastante coisa. Eu vou começar aqui falando o seguinte: parte do que eu vou falar é parte integrante da minha experiência, tá? Ou seja, isso não significa que o que eu vou falar é o que você deve fazer, o que você deve pensar, certo? É comum de se confundir isso. A Kelma falou tal coisa, então tem que fazer de tal jeito. Então, não, né? Assim, a gente não... Já falei sobre isso. Meus cursos, até agora, a criação do núcleo de tarô foi pensando nisso. São cursos livres, chamei de núcleo de tarô, porque não adianta eu querer colocar um clima de escola, um clima de universidade numa coisa que não foi talhada para isso, né? Vou falar disso mais adiante, em outro momento. Mas para que criar uma formalidade onde não tem? Então não adianta muito, né? Não adianta eu criar aqui regras e normas ou fazer todo mundo pensar como eu ou tentar padronizar, porque não é bem assim que funciona. O que eu falo aqui no podcast é da minha experiência, da minha percepção, do que eu escuto o pessoal ou leio o pessoal falando nas redes sociais, né, das minhas interações, das minhas reflexões com essas pessoas, dos debates, dos eventos que eu participo. Então, assim, isso não reflete a realidade de todo mundo, né? Por isso que eu digo que as pessoas perdem um tempo danado nessa conversa de eu concordo com a Kelma ou não concordo com a Kelma. Na verdade, não tem muito essa. Tem você observar na sua prática como a coisa funciona e aprender com isso também. Em contrapartida, a gente tem sim alguns princípios éticos que deveriam ser gerais, ou seja, funcionar para todo mundo. Vou falar disso também hoje aqui, tá? Porém, a maior parte das coisas que eu disser tem muito mais a ver com a minha prática, com a minha experiência, com o que eu observo, certo? Com o que eu já escrevi em livros e afins. Não dá muito para eu sair tanto assim da minha perspectiva, porque eu não posso falar de uma perspectiva que eu não conheço. Então, começando do começo aqui, né? Como é que eu, Kelma, estabeleço essas fronteiras, né? Porque eu entendo isso como fronteira mesmo, Qual é a fronteira entre falar sobre uma outra pessoa na consulta que eu tô fazendo? A fronteira é quando essa pessoa está no jogo do consulente
e cabe colocar ali algumas questões que envolvem as duas pessoas, essas duas pessoas, ou seja, consulente e a terceira pessoa, ok, é possível se falar. Agora, meu caso, se alguém me procura para jogar para outra pessoa, fazer um jogo para outra pessoa, jogo esse que não envolve quem me procurou, ou seja, meu consulente é alguém que eu não vejo, que eu não sei quem é, eu estou atendendo uma pessoa que não me procurou, que não sabe que vai ser analisada, interpretada ali num jogo, porque alguém está perguntando sobre ela. Nesse caso, não faço, não jogo, prefiro não atender. Vou começar esse segundo bloco já citando 2 itens do Código de Tarô de Barcelona. Um deles está aqui na parte que compete aos tarotistas. Um deles diz o seguinte, gente, já peço desculpas aí porque eu estou traduzindo direto do espanhol e ainda que seja, a gente consiga associar facilmente, tem umas palavras que a gente tropica, tá? Mas um dos elementos aqui, um dos itens é o seguinte: em perguntas sobre relações afetivas, no lugar de falar sobre enganação, infidelidade ou colocar a culpa em terceiros, em terceiras pessoas, nos centraremos em ver o que não funciona na relação e se tem solução. Esse é um item extremamente claro, assim como quase tudo que Maria Del Mar escreve ou fala. Não deixa muita dúvida, né? Um pouquinho mais abaixo tem outro item, especificamente sobre a questão que a gente está tratando aqui nesse episódio. E é colocado dessa maneira. Se o consultante, que seria o consulente, tá? Se o consultante pergunta por uma terceira pessoa, não se deve realizar a consulta sem a permissão da mesma. Mas, se podemos perguntar acerca da relação com ela ou como suas ações nos afetam de forma direta ou indireta. Então, podemos perguntar, sim, podemos perguntar acerca da relação com essa terceira pessoa ou como as suas ações nos afetam de forma direta ou indireta. Agora, perguntar por ela, jogar para ela, não. Sem a permissão dela, não, tá? Aqui, gente, não dá muito para relativizar, certo? Tem coisas, vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu sempre tento entender todos os lados da história, ou pelo menos respeitar os lados que aquela história apresenta, né? Eu tento aliviar a barra de vez em quando, todo mundo, né, sabe que eu tento fazer o meu melhor. Mas tem algumas coisas que não tem muito como a gente escapar, como a gente fugir, né? Nesse caso de jogar para uma terceira pessoa que não está presente exclusivamente para ela, e como exemplo que eu dei para vocês, né? A pessoa vem, não quer jogar para si, quer jogar para outro, sem a permissão desse outro, não. Segundo o Código Ético de Barcelona, não se deve fazer isso, ou seja, se fizer, sim, pode estar sendo antiético, tá? Eu sei que depois que eu colocar isso aqui, vai vir uma enxurrada de gente falar, mas olha, quando a gente joga pro Lula, quando a gente joga pro Roberto Carlos, quando a gente joga pra Xuxa. Gente, as problematizações podem acontecer, né? Tudo bem, a gente problematizar faz parte, mas eu acho importante a gente conseguir entender que uma coisa, outra coisa. Exemplo, eu já tive, na época que eu atendia presencial, eu já tive uma experiência em que eu não fiz a consulta para a pessoa, porque a pessoa me procurou, já era uma senhora que veio jogar e falou, eu não quero fazer o jogo para mim. Aliás, eu prefiro que você não fale de mim. Eu vim para saber sobre a minha filha.
E aí, antes já de eu levantar a bola, eu ainda perguntei para ela, eu falei, certo, mas você quer saber sobre a sua filha no relacionamento familiar, sobre como está a sua filha inserida no núcleo familiar ou não? Não, ela falou, não, eu quero saber sobre a minha filha e o casamento dela, porque eu acho que o casamento dela estragou a vida dela e estragou a vida de todo mundo. Eu falei, então, nesse caso, infelizmente, eu não posso te atender. Por quê? Eu falei, porque a gente vai falar da vida de uma pessoa, especialmente falar de uma escolha que ela fez, uma escolha muito pessoal, que sim, afeta as outras pessoas, né? Mas foi uma escolha dela. E a gente não tem como usar o tarô para qualificar essa escolha, para julgar essa escolha. Eu não tenho como fazer isso, principalmente porque ela não tá aqui. Se ela autorizasse, inclusive poderia vir junto, a gente analisaria todas essas questões, né? Por exemplo, aqui falando com vocês, né, que estão me ouvindo, o método mandala bem utilizado aí, a gente vê, eu já até contei isso em outros episódios, acho, né? Eu já atendi famílias inteiras com um jogo só, então não tem problema. Faço a mandala da mãe, vai aparecer a filha, vai aparecer o marido da filha, enfim, vai aparecer neto, vai tudo bem. Quando eu digo aparecer, essas pessoas estão marcadas no jogo e a gente consegue entender o momento delas, como elas se relacionam, qual é a conexão entre elas, certo? Ou pelo menos como funcionam ou não as relações. Agora, jogar para uma filha que não sabe que a senhora está aqui, especialmente para saber da vida sentimental dela, que foi uma escolha que ela fez, assim, eu realmente não tenho como fazer, eu lamento, né? Isso foi, assim, tô dando exemplo para vocês que essa foi icônica, mas já tiveram outras vezes em que eu titubeei e falei, então, aqui eu acho que a gente tem que ter um limite, a gente precisa traçar uma linha, porque se a gente passar um pouco disso, a gente já tá invadindo a privacidade alheia. E aí a pessoa, normalmente, quando não é uma pessoa muito sem noção, ou a pessoa está muito desequilibrada, às vezes, ou a pessoa está muito desesperada, normalmente a pessoa entende e fala, não, tudo bem, acho que dentro do que você colocou, eu já consigo imaginar, eu já consigo entender, já consigo pensar a respeito, já clareou bastante, beleza, tá? Então, deixei esse exemplo aí para vocês entenderem. Vir a mãe querer saber sobre a vida sentimental da filha, não, né? Vir a cliente querer saber da vida financeira da melhor amiga, não, o que você tem com isso, né? Essa é a primeira pergunta que se passar essa pergunta na tua cabeça, já é sinal de que a gente precisa prestar atenção e talvez não fazer aquela tiragem, né? Quando passa pela nossa cabeça, ué, o que você tem com isso? Quando passou pela cabeça, né? E aí, minha gente, a gente esbarra muito nessa moda que é comum também da gente encontrar nas redes, a moda de falar de um tarô fofoqueiro, de um jogo fofoqueiro, de uma tiragem fofoqueira. Eu, pessoalmente, não faço e não estimulo os meus alunos ou os meus amigos ou colegas a fazerem, tá? Porque um aninho de terapia, um aninho, tá? Que não é nada, né? Na fila da terapia, um ano não é nada, mas um aninho de terapia ou de divã, de análise, um aninho a gente percebe o que a fofoca representa, como ela atua na nossa vida e na vida dos outros e o quanto isso é um terreno que a gente não deveria pisar. Nem tudo que tá aí na vida é para ser vivido, tem coisa que a gente pode dizer não, tá? E nesse caso, estimular uma tiragem fofoqueira, um clima de fofoca, de vamos fuçar a vida alheia, vamos falar da vida alheia, eu honestamente já não estimulo. Veja, eu já fui muito conhecida do tarô por ser uma pessoa extremamente bem-humorada,
às vezes de um humor ácido. Quando faço eventos presenciais, faço o pessoal dar risada, gosto disso, mas em contrapartida, nesse lado sério que envolve olhar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas em fofoca, ou o que hoje é uma modinha também absurda no YouTube, que é falar da vida alheia, são os vídeos react, né? Que são as pessoas que assistem vídeos de outras ou assistem determinadas coisas e reagem criticando, encontrando defeito, apontando falha, rindo da outra. Eu honestamente acho isso falta de terapia. Acho falta de análise, falta de amadurecimento emocional, tá? Minha opinião de novo. Então, acho que terminando aqui esse bloco, né? Respondendo, e nem fui só eu que respondi, aqui tô amparada pelo Código de Ética de Barcelona, tá? Consultar o tarô para aconselhar alguém que não solicitou a carta é antiético. E aí a gente tem essas variantes que são possíveis, né? Analisar a relação do consulente ou da consulente com essa terceira pessoa, sim, é possível. Como as suas ações, as ações dessa terceira pessoa afetam o consulente, direto ou indiretamente, o que essa pessoa representa na sua vida, como é essa relação, ok, porque faz parte, são duas pessoas se relacionando. Daí, eu fazer um jogo para outra pessoa com o intuito de escarafunchar, de deduzir, porque muitas vezes eu, infelizmente, gente, escuto muito relato de pessoas que passam por colegas e vêm me procurar depois, né? Especialmente de uma taróloga, obviamente não vou citar o nome, mas tem muita gente que passa por ela e cai em mim depois, normalmente com esse tipo de questão, né? E assim, eu normalmente também costumo ser bastante respeitosa, porque eu entendo que a escolha da abordagem dos colegas, e isso tem que ser respeitado. Mas quando a gente começa a escarafunchar a vida dos outros, deduzir, tirar conclusão a partir de não sei aonde, porque uma carta não chega tão específico assim em questões, não chega. Não chega. Se chegasse, tarô seria uma prática matemática ou seria uma fórmula que a gente decoraria e acertaria todos os jogos, o que a gente sabe que não acontece. Então, se não é uma coisa tão óbvia assim, a gente precisa repensar as fronteiras daquilo que a gente vai analisar e responder dentro de um jogo quando envolve terceiras pessoas. Bom, e agora a gente dá uma olhadinha na questão da Mirelle, né? No segundo bloco a gente viu a questão do Ari. Terceiro bloco veremos a Mirelle, né? Que fala aqui, família e grupo de amigos, casais, ética ao atender clientes, especialmente quando perguntam um do outro. Outro tema fundamental. Aliás, quero agradecer muito ao Ari e à Mirelle, porque são esses temas que dão assunto pra gente pensar, pra gente refletir, sair do tá certo, tá errado, bom ou mal, enfim, né? E a gente começar a entender o quanto tem fronteiras no que a gente faz que são meio borradas mesmo, né? E o quanto a gente precisa olhar para isso com atenção, o quanto a gente precisa ver dentro do nosso âmbito individual, dentro da nossa abordagem, né? O que funciona, o que não funciona. E essas duas questões que se conversam diretamente, por isso que eu trouxe as duas num episódio só, elas nos ajudam a pensar bastante sobre tudo isso, certo? E já adiantando, né? Eu não tô aqui avacalhando as pessoas que fazem determinadas tiragens ou que têm determinada abordagem, tá? Porque é impressionante como se coloca palavra na minha boca. O episódio anterior, inclusive, eu terminei falando isso, que foi a questão que a Roma me mandou, né? Por que a gente tem que se explicar tanto? E essa é uma pergunta, é a pergunta que não quer calar. Às vezes a gente se explica, a pessoa vem e ainda acha um pelo no ovo ali, parece que ela tá fazendo força para não entender o que a gente tá falando, né?
Então, nesse caso, se você é essa pessoa que arruma problema onde não tem e tá se esforçando para não entender o que eu tô falando, de duas uma, ou vai lá no meu site e vê tudo que eu construí até hoje no tarô, né? Ou aí repensa por que você me segue, né? Não gosto nem de usar o termo segue. Repensa por que você me acompanha. Porque se arruma muito problema onde não tem, é porque já deve ter aí algum problema que precisa ser enxergado e talvez ajude inclusive você a se desvencilhar de mim e não sofrer mais tanto com as coisas que eu escrevo ou falo. Muito bem. Sobre a questão da Mirelle, isso é uma coisa, na minha concepção, muito específica de cada profissional. Como eu já mencionei, falei nesse episódio, falei em outros episódios, já atendi famílias inteiras com um jogo só, todos junto comigo na mesa, e a gente fazendo um jogo onde é possível analisar cada um deles ali dentro da mesma roda. Eles amavam essa experiência. Já fiz isso com casais, atendi o casal junto, tá? Mais de uma vez, uma prática que eu também gosto bastante, desde que eles não tragam um problema pra eu resolver, né? Porque às vezes vira aquela coisa, não, você não tá me entendendo, você não tá me ouvindo, você não quer me levar a sério, vamos lá fazer uma consulta com a Kelma pra ela falar com você. Aí não, tá? Porque eu não sou mediadora de conflitos, nem psicóloga de casais. Mas já atendi casal, já atendi famílias juntas, digo, pessoas da mesma família junto. Mas eu, Kelma, atendo pessoas da minha família, na sua maior parte, não, tá? Atendo uma ou outra pessoa porque são pessoas que eu sei que quando vêm fazer a consulta comigo estão enxergando ali a profissional e não a amiga, a tia, a irmã, tá? Quando eu percebo que tem ali uma névoa, tem uma confusão, que tem uma dúvida em relação ao meu papel, aí eu prefiro não atender. E tudo bem, viu? Eu não tô colocando a culpa nos outros, não. Às vezes é difícil mesmo a gente conseguir dissociar o papel, sei lá, da prima, né, da taróloga, porque até que ponto ela tá falando o que a carta diz ou ela tá falando o que ela pensa usando a carta para me dar recadinho, né? E tudo bem, eu entendo, isso é uma insegurança da pessoa, é uma situação que tá fazendo mais mal que bem, né? É uma situação que tá deixando a pessoa mais instável do que segura. Então não, pra que eu vou atender uma pessoa que vai sair do meu jogo com dois problemas? O problema que ela tem que resolver, mais o problema comigo, né? Então, bobagem, eu acho que isso precisa ser pensado com carinho, porque atender familiares só é possível a partir do momento em que existe esse respeito profissional, que esse respeito profissional naturalmente cria aquela barreira que faz com que a gente deixe as experiências pessoais de lado e a gente analise uma questão juntos, aí sim, no ambiente seguro, no ambiente amoroso, no ambiente generoso, beleza. Agora não, tô ali, mas não tô confortável, não sei se eu confio, não sei se vale a pena, não, faça com outra pessoa. Indico colegas, já fiz isso, de indicar colega para familiares e tá tudo certo, tá? Então, atender familiar é uma coisa muito delicada, eu pessoalmente não gosto. Eu tenho raríssimas exceções, mas são exceções que se justificam, por isso que já aconteceu. E isso é muito vez ou nunca também. Prefiro não, tá? Nem pro meu marido, que já de vez em quando não pede de vez em quando, mas já me pediu, sei lá, de 100 vezes que ele pede, uma vez eu jogo e com muita conversa antes. Muitas vezes, inclusive, eu faço muito papel de professora. Eu abro o jogo e falo, ele já conhece algumas cartas, né? Ele já tem uma noção, eu falo, olha aqui o que saiu. Então, entenda que aqui, por exemplo, é a casa financeira e a gente tem tal carta. O que você entende disso? Aí a pessoa entra no jogo, participa e fala, putz,
Não é você que acha, não sou eu que acho. O jogo está mostrando isso. Agora, eu aconselho a jogar para a família? Não aconselho. Por isso que eu falei, raríssimas exceções. Eu prefiro não. Eu prefiro indicar colegas, tá? Amigos, muito menos. Às vezes acontece de um cliente virar meu amigo ou minha amiga. E aí, gente, é tipo mágica. A pessoa vira minha amiga e um tempo depois parece que as consultas não acontecem mais. É um passe de mágica. E eu normalmente fico super bem com isso e agradeço. Que eu falo, cara, chega um ponto aqui da amizade que a consulta vai começar a ficar difícil. Porque aí a gente já conhece aquela pessoa, a gente já convive com aquela pessoa, e aí ela começa a não se sentir tão confortável assim, aí começa a misturar as bolas. Então, honestamente, amigos eu acho pior ainda do que família. Quando um cliente vira amigo, a tendência é deixar de ser consulente, tá? Isso eu tô falando comigo, tá? Mas acho que é uma questão importante para colocar para vocês aí, que vale a pena ser pensada. Casais, é o seguinte, dá para atender os casais separadamente? Dá. E aí, gente, não é impossível fazer isso. Por exemplo, atendo a esposa, depois atendo o esposo, ou vice-versa. Ou atendo a esposa com a esposa, ou o esposo com o esposo, tanto faz. A questão aqui é, atender o casal separadamente é possível? É possível. Porém, de novo, a gente, enquanto profissional, tem que ter essa fronteira muito bem delimitada e definir e bancar essa fronteira frente aos clientes, aos consulentes. Senão dá ruim, tá? É absolutamente normal a pessoa sair da consulta e ir lá e falar pro parceiro, sabe? Ai, mas então, saiu no jogo que você tá dificultando o relacionamento. Pronto, a pessoa vem. Kelma, você falou que eu tô dificultando a relação? Então, assim, gente, para evitar esse tipo de situação, a gente tem que ter a noção clara das fronteiras e colocar essas fronteiras para as pessoas. Posso atender vocês separadamente, falando com o casal? Posso. A gente vai ter que combinar que a gente tem um limite aqui, onde a gente não vai atravessar e a gente não vai usar o jogo de tarô para bater na cara do outro. A gente tem como combinar isso? A gente tem como lidar com isso? Se não, indico um colega, tá? Porque são temas delicados que a gente mexe e que às vezes na hora da raiva a coisa vem à tona mesmo, tá? E isso acontece. E aí tem o detalhe que a Mirelle colocou, né? Quando pergunta um do outro, de novo, deixar as fronteiras muito claras. Volto, vou até abrir aqui, que eu tô com a minha telinha aberta, a tela do computador aberta. Volto para esse item do Código de Ética de Barcelona. Se o consulente pergunta por uma terceira pessoa, não se deve realizar a consulta sem a permissão da mesma. Agora, digamos que essa pessoa saiba. Tô atendendo o casal separadamente. Eu atendo às vezes junto, às vezes separado. Tá sabendo? Ok. Lembrando que podemos, como diz aqui o código, podemos perguntar sobre a relação com essa outra pessoa, como suas ações afetam o nosso consulente ou a nossa consulente de forma direta ou indireta, tá? E é isso. Tem que ter essa fronteira bem delimitada, né? E voltando, como eu falei no bloco anterior, vou falar de novo. Em perguntas sobre relações afetivas, no lugar de falar sobre enganação, infidelidade, colocar a culpa em terceiras pessoas, vamos nos concentrar em ver o que funciona ou não funciona na relação e se ali tem caminho, tem solução, tem andamento. Certo? Vou fechar aqui esse episódio sugerindo que vocês visitem o Código de Ética de Barcelona, que foi feito num evento, inclusive num congresso há alguns anos atrás. Se não me engano, no site tem
acesso a esse evento, como esse código foi estruturado, como ele foi feito. Então, é possível, é tudo muito transparente ali, você pode entrar e ver, tá? O endereço é eticaitarô.com. Aí, gente, atenção, estamos falando Barcelona, certo? Então, é Ética e Tarô, esse I é Y. Ética, Y, tarot, com T no final.com. Ali, quando vocês abrirem essa página do eticaitarô.com, vocês vão encontrar várias opções. Vai falar aqui, vai ter a opção quem somos, os conteúdos disponíveis, a campanha recente, inclusive, orgulhoso de ser tarotista, né? Agora do dia 22 de novembro, que foi o Dia Mundial do Tarotista. Quem são os tarólogos, os profissionais aderidos, como aderir ao conselho. Não adianta só aderir e usar o selo, tá? Tem que dar conta de tudo o que o código traz. O código traz, essa página, na verdade, ela traz três pontos principais. O código ético, recomendações ao tarotista e recomendações ao consulente. Eles cobrem por todos os lados, então vale a pena ver, até para a gente entender o que é a nossa parte e o que é a parte do consulente, porque às vezes a gente confunde essas duas coisas, a gente enlouquece com coisas que não precisam, tá? Então, olha só, aqui no Código Ético do Tarô, só para fechar, eu vou falar para vocês esses itens principais. E, de novo, recomendo que vocês entrem no site para ver as sugestões aos tarotistas, as sugestões aos consulentes e todo esse material que está ali transparente para vocês acessarem e verem o quanto é possível a gente falar sobre isso sem entrar em desespero. Então, eles escrevem o seguinte: nós orientamos, as pessoas decidem. Esse é o título do Código Ético. Primeiro item: acreditamos em livre-arbítrio. Então, minha gente, já digo, se você é determinista, o código para você já deixa de fazer sentido aqui no primeiro item, tá? Então, acreditamos em livre-arbítrio. 2. Informamos das opções, não tomamos decisões. 3. Respeitamos as maneiras de pensar e fazer. 4. Ajudamos a aproveitar e a tirar o máximo partido dos potenciais do consulente e de cada momento. 5. Detectamos as possíveis dificuldades e buscamos soluções e maneiras para evitá-las ou superá-las. 6. Utilizamos uma linguagem clara e adequada. 6 itens essenciais, certo? Aí vai falar sobre confidencialidade, sobre responsabilidade, tá? E essas três partes, esses três nichos que eu mencionei com vocês, tá? A parte dos tarotistas, a parte dos consulentes e o código ético propriamente dito. Sugiro que vocês conheçam, são recomendações necessárias, atuais, recém-atualizadas inclusive, certo? E que valem muito a pena de se conhecer para a gente ter uma noção dessas fronteiras, e aí sim, a partir da nossa abordagem, da nossa experiência e da nossa prática, a gente vai agregando a esse conhecimento e entendendo que prática oracular sem ética não é prática oracular. É chute, é achismo, é dedução, é risco, consequentemente, não é uma prática profissional, certo? Abraço para vocês, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Esse é o Tarologuês e eu sou a Kelma Maziero. Fique de olho nas minhas redes sociais ou na página do Tarologuês do Spotify para saber o lançamento dos próximos episódios. Até lá!